Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Polinômio. Já vimos que expressões algébricas simples são chamadas de monômios, né? Agora, quando temos soma ou subtrações de monômios, temos expressões chamadas de polinômios, ok? Bom, alguns exemplos de polinômios, né? 5x mais 8 é um polinômio de dois termos, tá? Que vamos chamar de binômio, tá? Se tem dois termos, binômio, né? Se fosse só uma expressãozinha simples, seria um monômio, tá? Como eu agora tenho uma operação, né? Tenho uma soma de, de monômios, isso, né? Eu tenho um binômio, tá? Tenho dois termos aqui. Bom, eu agora tenho três termos aqui, ó. É um polinômio de três termos, é um trinômio, tá certo? Se eu tenho três termos, eu tenho um trinômio. Na verdade, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma operação de monômios, né? Tá vendo? Eu tenho uma subtração e uma soma de monômios. Como eu tenho três termos, eu tenho um trinômio. E, né, por fim, eu tenho aqui ó, y² mais 5a² mais 6ab² mais b ao cubo. É um polinômio de quatro termos, né? Tanto o monômio, né, o binômio, quanto o trinômio, né, todos podem ser chamados de polinômio, né? Poli vem né, significa vários, né? Mais de um, né? Mais de um termo, tá? Então, vamos seguir. Bom, o grau de um polinômio, né? O grau de um polinômio é dado pelo seu termo de maior grau. Por exemplo, o polinômio x² menos x² ao cubo mais 3x² yz é do oitavo grau. Por que isso? Olha só, né? Eu aqui, ó, o x está elevado à quarta, tá? O y aqui, se não tem nada em cima do y, é 1, né? Então, aqui eu tenho um quinto grau, tá? Esse monômiozinho aqui, ó, tá? Ele é do quinto grau, né? X está elevado à quarta, o y está elevado a 1. 4 mais 1, 5, tá? Quinto grau. X está elevado à quinta e y está elevado ao cubo, né? Somando aqui, ó, 5 mais 3, 8, oitavo grau, tá? Esse monômiozinho aqui. 3x², né? Aqui, 2 mais 1 que está aqui em cima do y, 3 mais 1 que está em cima do z, 4, né? 2 mais 1, 3 mais 1, 4, beleza? Então, do quarto grau. Então, o termo de maior grau aqui é o 8, né? O oitavo grau aqui, né? Então, o grau desse polinômio, tá? Então, esse polinômio é um polinômio de oitavo grau, tá? Agora, veja bem. Um outro exemplo aqui, né? O polinômio 2a ao cubo mais 5a² menos 6ab é do quarto grau, né? 2 ao cubo mais 5a² menos 6ab é do quarto grau. Veja bem, 2a ao cubo, né? Aqui eu só tenho a ao cubo, terceiro grau, tá? Elevado a 3, terceiro grau. 5a² b ao quadrado, né? 2 mais 2, 4, tá vendo? 2 mais 2, 4, quarto grau. Aqui, ó, 1 do A mais 1 do B, segundo grau, tá? A soma aqui, o expoente que está em cima do A aqui é 1, o expoente que está em cima do B é 1, 1 mais 1, 2, segundo grau. Então, o maior grau aqui é o quarto, né? O termo de maior grau, tá? É o quarto grau. Então, esse polinômio é do quarto grau, beleza? Bom, podemos também estabelecer o grau de um polinômio em relação a uma determinada variável. Normalmente, né, a gente verifica o grau do polinômio em relação a uma determinada variável. A gente não faz essa soma de expoentes, não. A gente observa uma variável, tá? Ou uma variável x, uma variável y, uma variável qualquer, e aí a gente observa o termo de maior expoente daquela variável em questão, daquela variável que a gente está, enfim, analisando, tá bom? A gente está considerando, vamos dizer assim. Então, olha só. Podemos também estabelecer o grau de um polinômio em relação a uma determinada variável. Nesse caso, o grau do polinômio corresponde ao maior expoente com que a variável figura num dos termos não nulos do polinômio, quer dizer, diferente de zero, né? Por exemplo, o polinômio x² menos 3x² y ao cubo mais 5x ao cubo y. Então,
é do quarto grau em relação a x. Olha lá, ó, x elevado à quarta. Então, o maior expoente aqui é o 4. Tá? Então, em relação à variável x, tá? Esse polinômio ele é do quarto grau. Tá? E do terceiro grau em relação a y, né? Quer dizer, a variável, né, de maior grau do y é o 3, tá vendo? Aqui é elevado a 3, aqui é elevado a 1. Aqui o x está elevado a 4, aqui o x está elevado a 2, aqui o x está elevado a 3. Então, em relação à variável x, o polinômio de maior grau é o 4, né? É do quarto grau. E em relação à variável y, ele é do terceiro grau, tá? O polinômio a elevado à sexta potência, b elevado à quarta potência, mais 10bc é do sexto grau, em relação a a variável a, tá? Do quarto grau em relação a b, a variável b, e do primeiro grau em relação à variável c, tá? Normalmente nós temos, por exemplo, equações, né? Há uma equação do segundo grau. Nós só temos uma variável que é a variável x, tá? E o maior expoente é o 2, né? Então, é uma equação do segundo grau. Ah, eu tenho uma equação do terceiro grau. Normalmente, essas equações elas só têm uma variável, um termo. E aí, o maior expoente vai ser, né, vai ser o grau do polinômio, tá? Daquele polinômio, beleza? Tranquilo? Então, nós podemos, né, somar os termos, tá? Eu posso somar os termos aqui e ver qual é o maior termo, ou eu posso ver qual é o maior termo em relação a uma determinada variável, tá? Qual é o grau do polinômio em relação a uma determinada variável. Eu até prefiro trabalhar dessa forma, tá? Trabalhar individualmente as variáveis individuais, tá? Em relação à variável x, o grau do polinômio é o grau de igual do quarto grau, tá? De grau 4 ou de quarto grau, tá bom? Polinômio reduzido. Considere o polinômio a ao quadrado mais 2ab mais 6 ao quadrado mais 15ab menos 5 ao quadrado mais 7b ao quadrado. Então, esse polinômio possui termos algébricos semelhantes, que podem ser adicionados algebricamente, né? Veja bem, a ao quadrado, 6 ao quadrado, 5 ao quadrado. Esses termos são semelhantes, tá vendo? 2ab, 15ab, tá? Também são termos semelhantes. O b ao quadrado, ele não tem nenhum termo semelhante a ele, tá vendo? Então, veja bem, eu posso, olha só, eu posso pegar ao quadrado, tá? O meu polinômio, eu separei agora em cores, para a gente perceber, tá? Quem são os termos semelhantes, tá? Então, olha só, ao quadrado, 6 ao quadrado, 5 ao quadrado, tá vendo? São semelhantes. Aí eu coloquei aqui, ó, ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 5 ao quadrado, tá? Ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Separei aqui. 2ab mais 15ab. Coloquei aqui, ó, 2ab mais 15ab. Esse b ao quadrado, esse mais 7b ao quadrado, né, ele não tem ninguém semelhante a ele. Então, eu vou simplesmente repetir ele aqui embaixo. Tá vendo? Agora, esses termos semelhantes eu consigo somar. A mais 1, né? 1a, tá? Mais 6a, né? 1 mais 6, 7. 7 menos 5, 2. Então, a resposta final aqui, ó, 2a ao quadrado, tá? 1 mais 6, 7. 7 menos 5, 2, tá? 2 mais 15, 17, tá? 17ab. Bom, e aqui a gente repete o 7b ao quadrado. Bom, nós temos agora a forma reduzida do polinômio original, né? O polinômio na forma reduzida é 2a ao quadrado mais 17ab mais 7b ao quadrado. Esse é o meu polinômio na forma reduzida. Esse polinômio aqui, na sua forma reduzida, é esse polinômio aqui, ó, 2a ao quadrado mais 17ab mais 7b ao quadrado. Show? Bom, outros exemplos, né? Escreva o polinômio 5x menos 3y menos 8x mais 10y menos 10x na forma reduzida. Vamos desacelerar um pouquinho. 5x menos 3y menos 8x mais 10y menos 10x. Tá? Eu quero escrever esse polinômio aqui na forma reduzida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os termos que são semelhantes, 5x, 8x e 10x. Tá? E aí eu vou colocar,
vou escrever aqui o polinômio, tá? Agora com cores diferentes, olha lá, 5x, 8x, 10x. Os termos semelhantes eu coloquei na mesma cor, tá vendo? 3y e 10y, tá vendo? Os termos semelhantes estão na mesma cor. Agora, eu posso somar 5x menos 8x menos 10x, né? 5 menos 8, 3, tá menos 3, né? Menos 3 menos 10, menos 13. Menos 13x, tá? Mais menos 3y mais 10y mais 7y, tá? Menos 3y mais 10y mais 7y, tá? Bom, escreva o polinômio 5m ao quadrado mais 6mn mais 4n ao cubo na forma reduzida. Então, podemos escrever que o polinômio 5m ao quadrado mais 6mn mais 4n ao cubo não possui termos semelhantes, né? Quer dizer, podemos observar, né? Desculpa. Podemos observar que o polinômio 5m ao quadrado mais 6mn mais 4n ao cubo não possui termos semelhantes. Logo, já está na forma reduzida, né? Quer dizer, 5m ao quadrado, 6mn, 4n ao cubo. Quer dizer, não tem nenhum termo semelhante aqui que eu possa somar ou subtrair. Quer dizer, não tem nenhum termo semelhante não tem nenhum termo semelhante que eu possa realizar uma operação matemática, tá certo? Então, quer dizer, esse polinômio ele já está na forma reduzida, tá? Ele já está na forma reduzida. Então, vamos seguir. Dê a forma reduzida do polinômio 7 ao quadrado menos 15 ao quadrado menos 6b ao quadrado mais 6a menos 7b menos ao quadrado mais 2b ao quadrado. Então, inicialmente devemos lembrar que para eliminar parênteses precedidos de menos, né, de sinal negativo, né, quer dizer, quando nós temos um sinal negativo antes de um parênteses, tá? Trocamos os sinais dos termos que estão dentro desses parênteses. O que isso significa? Sempre que tivermos um sinal de menos antes de um parênteses, a gente devemos trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro do parênteses, tá? Quem é mais fica menos e quem é menos fica mais, tá? Troca o sinal de todo mundo, tá? Então, aqui, ó, quem é menos fica mais e quem é mais fica menos. Então, fica assim. 7 ao quadrado menos, né? 15 ao quadrado menos 6b ao quadrado mais 6a menos 7b menos ao quadrado mais 2b ao quadrado. Então, os termos semelhantes estão com a mesma cor, tá vendo? Tá? Aqui, ó, o 6b ao quadrado, 2b ao quadrado, 7 ao quadrado, 15 ao quadrado, né? Menos ao quadrado. O 6a e o 7b, eles não têm termos semelhantes, então, tá? Ficaram com corzinhas diferentes aqui. Então, bom, aí o que nós vamos fazer, né? Vamos trocar o sinal, tá, de quem está dentro do parênteses. Quer dizer, como eu tenho um sinal de menos antes do parênteses, vamos trocar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar assim, ó, 7 ao quadrado menos 15 ao quadrado mais 6b ao quadrado. Simplesmente troquei o sinal, tá? Estou repetindo aqui, ó, 6a menos 7b. Eu tenho um sinal de mais aqui, antes do parênteses, então não muda nada, simplesmente, tá? A gente simplesmente repete, beleza? Agora, esse menos ao quadrado vai ficar mais ao quadrado, e esse mais 2b ao quadrado vai ficar menos 2b ao quadrado, tá? Esse sinal de menos vai trocar o sinal de todo mundo. Esse vai ficar mais, esse vai ficar menos. Show? Agora vamos separar os termos que são semelhantes, né? Então, 7 ao quadrado menos 15 ao quadrado mais a ao quadrado, tá? Os termos semelhantes. 7 ao quadrado menos 15 ao quadrado mais a ao quadrado. Professor, eu posso fazer mudar de lugar? Sim, sim. Sempre que eu só estou somando e subtraindo, não tem problema. E eu só vou conseguir operar com os termos que são semelhantes, então não tem problema nenhum, tá certo? Mais, né? 6b ao quadrado menos 2b ao quadrado, né? Menos 2b ao quadrado, tá certo? Mais 6a menos 7b, ok? Então, 7a menos 15a vai dar menos 8a. Menos 8a mais a vai dar menos 7a ao quadrado, tá? 7 ao quadrado menos 15a ao quadrado, menos 8a ao quadrado. Mais a ao quadrado, menos 7a ao quadrado. Show? Mais 6b ao quadrado menos 2b ao quadrado, 4b ao quadrado.
6a e 7b, né? 6a menos 7b não tem termos semelhantes, a gente simplesmente repete, tá certo? Então, o novo polinômio, né, a forma reduzida desse polinômio aqui ficou como? 7a ao quadrado mais 4b ao quadrado mais 6a menos 7b, tá? Essa é a forma reduzida desse polinômio, tá? Aqui de cima. Show? Polinômios com uma só variável, né? Então, justamente quando a gente falou, né, no grau do polinômio, né, quer dizer, quando nós temos um polinômio com uma só variável, né, quer dizer, fica fácil, né, identificar o grau do polinômio. Quer dizer, nós podemos ter o grau do polinômio, né, com relação a uma determinada variável, né? Quer dizer, no caso aqui, ó, esse polinômio de grau 2, né? Quer dizer, com relação à variável x, né, o polinômio, né, de maior grau aqui é o grau 2, tá? O maior expoente é o 2. Então, seria um polinômio de grau 2. Aqui, ó, um polinômio de grau 3, tá? Por quê, né? É porque com relação à variável x, tá? Com relação à variável x, aqui esse polinômio é de grau 4, beleza? Bom, mas vamos lá. Polinômios com uma só variável. Considere os polinômios. X² mais 2x mais 1, 6x ao cubo mais 2x² mais 4, x² mais 9x, tá? X² mais 2x mais 1, 6x ao cubo mais 2x² mais 4, x² mais 9x. Então, eles são chamados polinômios com uma variável ou polinômio na variável x, tá? Quer dizer, eles só têm a variável x, né? São polinômios de uma única variável, tá? É comum ordenar um polinômio segundo a ordem decrescente das potências da variável. Tá? Veja bem, por exemplo, o polinômio 6x² menos 1 mais 5x ao cubo mais x². Ele pode ser escrito na forma, eu vou decrescer, tá? Do maior expoente para o menor expoente. Então, vai ficar assim, ó, x² mais 5x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 1. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou criando uma ordem aqui, só estou organizando. Na verdade, isso aqui é só uma questão de estética, tá? Eu coloquei, ó, x², x ao cubo, x ao quadrado, tá? Esse 1 aqui seria x0, né? Tá? Que vale 1, né? Então, tá? Nós simplesmente coloquei numa ordem decrescente, só para a gente ter uma forma de organizar, uma forma de, assim, de criar uma estética, de ficar bonitinho, tá bom? Vamos lá. Podemos completar um polinômio incompleto em relação a uma variável, acrescentando as variáveis ausentes com coeficientes nulos, tá? Como assim, né? Então, por exemplo, o polinômio 5x² mais 2x² mais 3. Ele pode ser escrito na forma 5x² mais 0x ao cubo. Quer dizer, como eu não tenho x ao cubo aqui, eu posso escrever 0x ao cubo. Por quê? Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Tá? 5x², né, mais 0, quer dizer, somar com 0, né, simplesmente, né, o zero é o elemento neutro da adição, né? Qualquer número somado com zero é igual a ele mesmo. Então, eu posso escrever assim só por uma questão de, sabe, é, assim, só para a gente entender que nós estamos numa ordem decrescente. Eu estou completando aqui, tá, o meu polinômio. É lógico que isso é totalmente desnecessário, né? Só para a gente tentar entender o que está acontecendo, tá? x² mais 0x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais 0x mais 3, tá? Então, essa é a forma geral, né? Bom, algumas observações. É comum representarmos um polinômio não nulo, né, diferente de zero, por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, né? Por exemplo, o polinômio A. Quem é o polinômio A? 2x² mais 5x mais 1, tá? Então, eu estou representando esse polinômio por essa letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Então, A é igual a 2x² mais 5x mais 1. A é um polinômio de grau 2, tá? 2x² mais 5x mais 1. B é igual a 6x² menos x ao cubo mais 2x menos 1, tá bom? Se a gente quisesse ordenar isso aqui, né, ficaria menos x ao cubo, tá? Mais 6x² mais 2x menos 1, tá? Bom, isso é só para a gente entender que eu posso usar uma letra do nosso alfabeto, uma letra maiúscula,
para indicar, tá, um determinado polinômio, tá bom? Dois polinômios quaisquer são idênticos se e somente se os seus coeficientes forem ordenadamente iguais. Tá? Então, por exemplo, 2x ao cubo mais 5 menos 7x mais x ao quadrado. Vou colocar na ordem aqui, tá? Na ordem decrescente. 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 7x mais 5, ok? Agora, veja bem. X ao quadrado menos 7x mais 2x ao cubo mais 5, tá? Colocando na ordem fica 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 7x mais 5. Então, os polinômios A e B eles são idênticos, tá vendo? Ó? 2x ao cubo, x ao quadrado, menos 7x mais 5. Então, eles são idênticos. Quer dizer, a gente só embaralhou, né? Quer dizer, embaralhamos aqui as ordens, né? A ordem deles, né? Agora, quando você coloca numa determinada ordem, você percebe, né? Que eles são idênticos. Quer dizer, se eles forem idênticos, né? É possível, né? Criar uma forma onde se perceba, né? Que eles são idênticos, tá certo? Então, dois polinômios quaisquer são idênticos se e somente se os seus coeficientes forem ordenadamente iguais, tá? Então, x ao cubo, x ao cubo, x ao quadrado, x, número, número, tá? 5, 5, tá bom? Show? Bom, alguns exercícios resolvidos, tá? Escreva na forma reduzida os seguintes polinômios. 7x menos 5y mais 12y menos 5x mais y. Bom, o que nós vamos fazer aqui, né? Vamos primeiro separar os termos semelhantes, tá? 7x menos 5x menos, né? Menos 5y mais 12y mais y, tá? 7x menos 5x, tá? Menos 5y mais 12y mais y. 7x menos 5x, 2x, tá? 5y mais 12y, tá? Seria, né, 12 menos 5, tá? Vai dar 7, né? 7 mais 1, 8. 8y, tá? 4x ao quadrado mais 5y mais 8 menos 6y menos 5 mais 11x ao quadrado menos 3. Então, vamos separar os termos que são semelhantes. 4x ao quadrado mais 11x ao quadrado, tá? X ao quadrado semelhante com x ao quadrado, tá? Y é semelhante com y, né? 5y menos 6y, tá? 8 menos 5 menos 3. 8 menos 5 menos 3, tá? Os números são sempre semelhantes, né? 4x ao quadrado mais 11x ao quadrado, 15x ao quadrado, tá? Mais 5y menos 6y, né? 5y menos 6y menos y. 8 menos 5, 3. 3 menos 3, 0, tá? Então, o que nós fizemos aqui, né? O nosso polinômio na forma reduzida é 15x² menos y, tá? 3 ao quadrado sobre 5 mais 7ab menos a ao quadrado mais 2/3 de ab mais a ao quadrado sobre 4 menos ab, tá? Bom, vamos primeiro separar os termos semelhantes, tá? Então, 3a ao quadrado sobre 5 menos a ao quadrado mais a ao quadrado sobre 4, tá? Mais 7ab mais 2/3 de ab menos ab. Agora, olha só. Eu tenho aqui uma fração, né? 3 ao quadrado sobre 5, a ao quadrado sobre 4. Para a gente somar frações com denominadores diferentes, o que nós temos que fazer? Nós temos que tirar o MMC, tá certo? Então, o MMC entre 5 e 4 é o 20. Aí, como é que a gente faz? A gente pega o 20, divide por 5, vai dar 4. 4 vezes 3, 12, tá? Se não tem nada embaixo desse A aqui, é 1, né? Então, fica assim, 20 dividido por 1, 20. 20 vezes A, 20A ao quadrado, né? 20 vezes A ao quadrado, 20A ao quadrado, tá? Mais 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes A ao quadrado, 5A ao quadrado. Então, vai ficar assim, né?
o meu MMC é 5, então aqui no denominador vai ficar, desculpa, meu MMC é 20, no denominador vai ficar 20. Então fica assim, 12 ao quadrado menos 20 ao quadrado mais 5 ao quadrado sobre 20, tá? Show. 7AB mais 2 terços de AB menos AB. Então, meu MMC aqui vai ser 3. Por quê? Porque aqui embaixo, se não tem nada, é 1. Aqui embaixo, se não tem nada, é 1, tá? Então, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 7, 21. 21 AB, tá? 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 2, 2. 2 AB, tá? 3 dividido por 1, 3, né? 3 vezes AB, 3AB, tá? Isso tudo sobre 3, né? O meu MMC é 3. Show? Professor, por que a gente não tira o MMC entre 5, 4 e 3? Então, eu não estou fazendo isso porque esses termos eles não são semelhantes. Não dá para somar esses termos com esses termos. Então, por isso que eu estou fazendo separadamente, tá? Eu estou tirando o MMC aqui, eu estou somando os termos que são semelhantes, tá bom? Eu deveria ter, né, se todos os termos aqui fossem semelhantes, eu ia tirar o MMC entre 5, 4 e 3, né? Mas como eles são diferentes, como eles não somam, porque não são semelhantes, então tá, eu estou somando só os termos que são semelhantes, tá bom? 12 ao quadrado menos 20 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 12 ao quadrado menos 20 ao quadrado vai dar menos 8 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado mais 5 ao quadrado vai dar menos 3 ao quadrado, tá? 8 menos 5, 3, né? O sinal do o 20 aqui, aliás, o 8 no caso, né? É maior do que 5, o sinal dele é o menos, tá? 12 ao quadrado menos 20 ao quadrado, menos 8a ao quadrado. Menos 8 mais 5, menos 3. Menos 3a ao quadrado sobre 20, que é o nosso MMC, tá? Mais, né? Então, 21AB mais 2AB menos 3AB, né? Então, fica assim, 21 mais 2, 23. 23 menos 3, 20, né? 20AB sobre 3, né? Por que 3? Porque 3 é o nosso MMC. Show? Então, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link, né, com a lista de exercícios e vou deixar o meu e-mail, tá? Se alguém quiser conversar comigo em particular, é só me mandar um e-mail, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário nos comentários do vídeo, eu respondo aqui nos comentários, ou se quiser me mandar um e-mail, uma dúvida em particular, a gente bate um papo, tá bom? Bom, fiquem com Deus, um abração, tchau, tchau.